Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que devemos entender com as ovelhas e lobos, serpente e prudência e pombas e inocência? Como podemos nos tornar pastores e lutar contra os lobos? Como homem com dolo pode ser apanhado? Como reconhecer os lobos no meio das ovelhas? Como Jesus Cristo é a nossa única defesa? O que seria deixar tudo para seguir Cristo? Qual é o preço para nós carregarmos a nossa cruz? O que seria perder a vida para achá-la? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa segunda parte da aula dessa semana do Vem Segue-me, nós vamos estudar, eu vou compartilhar com vocês o capítulo 10 de Mateus. Antes de continuarmos a segunda parte dessa aula do Vem Segue-me, apenas lembrar aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem e se tiver alguma pergunta ou comentários, abaixo do vídeo tem um campo para que vocês possam fazer isso. Nesse capítulo número 10, nós vamos falar a respeito de um assunto que de certa forma nós estamos, na verdade, falando nele já desde o início do Novo Testamento. Mas vamos ver aqui exatamente o que está acontecendo para nós entendermos aqui e aprendermos princípios aqui. No versículo 6 e 16 de Mateus 10 diz o seguinte: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós vamos ver que o início do capítulo 10 mostra quando Cristo chamou os seus apóstolos. Então, ele está formando o quórum dos apóstolos. E aí ele diz para esses apóstolos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que não conhecem o Cristo, não conhecem a doutrina de Cristo. É esse que vocês têm que procurar. No 16 ele disse assim: e eis que vos envio. De certa forma, quando o Senhor diz eu vos envio, eu mandei, é que nós possamos ter a visão de que é seguro. Porque se Deus mandou e nós vamos cumprir, Ele vai estar conosco, porque Ele nos enviou. Então no 16, é exatamente o que ele disse para os discípulos, para os apóstolos: eis que vos envio. Quer dizer, eu estou enviando vocês como ovelhas ao meio de lobos. Então o que o Senhor está querendo dizer aqui? Olha, vocês são meus apóstolos, eu estou enviando vocês para pregar o Evangelho, no versículo 6, as ovelhas perdidas, mas eu vou enviar vocês no meio de lobos, como ovelhas vocês vão estar no mundo, no meio dos lobos, porque vai haver muitos que vão ensinar as coisas anticristo, antifamília, vai ter aqueles que vão, na verdade, perseguir vocês por causa do meu nome. E aí ele diz: portanto, sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Então vamos imaginar aqui o Senhor dizendo para os apóstolos, em primeiro lugar ele dando a confiança: olha, eis que eu vos envio. Então vão confiante, vocês vão estar fazendo o meu trabalho. E ele está dizendo: e eu vou enviar vocês como ovelhas no meio dos lobos. No meio, então, vocês têm que estar prontos, vocês têm que estar preparados. Vocês têm que responder a doutrina com as escrituras, vocês têm que responder usando o Espírito e revelação, porque vocês vão estar no meio dos lobos. Vai vir perguntas, questionamentos, perseguições e etc. E aí ele diz, então ele dá um conselho: para vocês se saírem bem no meio dos lobos, ele disse, portanto, sede prudentes como a serpente e inocente como as pombas. Naquela época, principalmente, as cobras, serpentes eram muito venenosas,
Então, né, talvez não existisse uma serpente prudente, mas por que o Senhor disse então, sede prudentes como a serpente e inocentes como as pombas? Então nós vamos entender. Vocês estão vendo aí na foto as 3 imagens, o lobo e a ovelha, a serpente e a pomba. E aí nós vamos aprender alguns princípios aplicáveis aqui com isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que há uma figura tríplice, né? Que é o lobo e a ovelha, a serpente e a pomba. Então, essa figura tríplice para se referir às atitudes. Então, ovelhas entre lobos, né? Conforme o Senhor falou, eu vou mandar vocês no meio dos lobos. Aí ele diz, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples ou inocentes como as pombas. A princípio, para muitos, essa declaração é uma estranha descrição de missionários e ministros do Evangelho, né? O Senhor dizendo, olha, eu vou mandar você no meio dos lobos, seja como a serpente, como as pombas, né? É um trabalho de pregação. Mas a primeira frase que nós vimos aqui é, eis que vos envio, é a segurança. Se nós estivermos alinhados, fazendo o que o Senhor espera que é necessário que seja feito, nós temos essa confiança, Ele está conosco, nós estamos fazendo o trabalho dele. E ele diz, o eu aqui é enfático, né? Eis que eu vos envio. Então, esse eu é o Cristo dizendo, né? Isso implica que Jesus Cristo levanta-se como a fonte do ministério evangélico, sendo Ele também um grande encarregado disso. Então, nós não podemos ter medo de ensinar a verdade, ensinar a doutrina de Cristo, porque é dele, não é nossa. E como ele enviou, na verdade, os seus discípulos, aí é o que nós vimos, ele enviou como ovelhas no meio de lobos. Agora, esses lobos, nós temos que entender, não estão só fora da igreja. Às vezes, dentro da igreja, algumas ovelhas, alguns lobos estão vestidos, parecendo ser ovelhas. O Senhor havia acabado de se referir às multidões perdidas como ovelhas sem pastor. No versículo 6, né, que ele falou, antes vai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora fala com os seus discípulos como ovelhas que se acharão entre aqueles com quem a sua sorte seria lançada, como testemunhas no meio de um bando de lobos destruidores. Os lobos dificilmente se convertem, contudo, entre esses que os esperavam para apanhar e dilacerar os enviados de Jesus, seriam como ovelhas indefesas, desejosas de morrer por Cristo, para que o perdido pudesse se salvar. Então, aqui é um bom exemplo, né? Quando o Senhor disse para os discípulos, chamou os seus apóstolos, ele diz, vem, segue-me. Eles largaram tudo e foram confiantes, né? Que o Senhor está dizendo, eis que eu estou enviando vocês. E se tiver que perecer, vai perecer. Se tiver que viver, vai viver. Mas o foco é isso. Nós aprendemos em várias escrituras isso, né? Então é na verdade servir a Deus de uma maneira completa, plena, não só parcial, ou dar o que na verdade sobra. Nós temos que dar o melhor. Como nós vimos na aula anterior, aqueles que não assistiram, quiserem assistir, sobre a mulher pecadora, que entrou na casa de Simão para lavar os pés de Cristo, e com lágrimas lavou e enxugou com os cabelos. Então ela deu tudo de melhor que ela tinha. Então ela deu aquele unguento, que era um creme perfumado, muito caro, ela deu tudo, ela usou, na verdade, tudo para lavar os pés de Cristo, enxugou com os cabelos dela, que era algo que muito raramente iria se ver uma mulher fazer. Então, ela deu tudo, melhor. Então, esse é o espírito, né? Agora, nós estamos falando aqui de lobos. O Senhor está dizendo, olha, vou mandar vocês lá como ovelhas, no meio dos lobos, mas vão confiante. Só que esse vão confiante não é só achar que Cristo vai fazer o papel dele, né, como sempre, mas nós temos que nos preparar, estar prontos, né, para poder realmente saber responder à esperança que há em nós,
o que nós realmente sabemos de verdade. Então, em primeiro lugar, nós temos que identificar os lobos no meio das ovelhas. Então, deixa eu fazer uma atividade rápida aqui e eu vou dar 1 minuto para vocês aqui, ok? Então, vocês estão vendo uma figura aqui de ovelhas e eu gostaria, então, eu vou dar 1 minuto para vocês que vocês possam identificar quantos lobos vocês conseguem achar no meio dessas ovelhas aqui, ok? Então, eu vou marcar aqui 1 minuto, ok? Vamos lá. Pronto, já deu 1 minuto. Então, vamos imaginar que nós precisamos estar preparados, prontos, conhecedores da palavra, estudando a Escritura, como Helder Uchtdorf ensinou, que cada membro da igreja tem que se tornar um especialista na doutrina de Cristo, para nós não sermos enganados, porque vai ter lobos no meio das ovelhas. Então, eu não sei quanto cada um conseguiu achar um lobo no meio dessas ovelhas, mas quem achou pelo menos 2, né, de certa forma está alinhado, está caminhando, está estudando, está começando a identificar, enxergar, né, esses lobos no meio das ovelhas. Quem conseguir identificar 4, né, com certeza o estudo Vem e Segue-me está a todo vapor. Mas quem conseguiu achar 6 lobos no meio dessas ovelhas, podemos dizer que o Vem e Segue-me está muito bem estudado e aprofundado. Claro que esse é um exame rápido, né, que nós fizemos, mas espiritualmente falando, qual é a lição? Qual é o princípio que nós podemos tirar disso? Nós temos que estar sempre atentos, conhecedores da palavra, estudando as Escrituras, estudando o Vem e Segue, para que nós possamos imediatamente identificar esses lobos que aparecem no meio das ovelhas. Então eu vou mostrar aqui para vocês onde estão, na verdade, os 6 lobos no meio dessas ovelhas todas. O primeiro está aqui. Não sei se vocês acharam esse. O outro está bem aqui no canto. O outro está aqui e o outro está bem do lado dele. São os 2 lobos juntos aqui. Já são 4. O 5º lobo está aqui. E o 6º lobo está aqui embaixo. Então esses são, na verdade, os 6 lobos no meio dessas ovelhas todas. Então, que nós possamos sempre estar atentos para identificar quando estamos sendo ensinados pelo Espírito, quando a doutrina de Cristo está sendo ensinada corretamente. Por isso que nós temos que conhecer ela. Recentemente eu tive um jovem que ele foi missionário, né, na missão que eu presidi, e recentemente ele mandou uma pergunta, né, de algo que foi ensinado na ala dele, de que a apostasia, na época da apostasia, que nós aprendemos a doutrina, alguém lá falou que a autoridade de Deus não foi retirada totalmente da terra. E aí então ele disse que a irmã dele foi no seminário, isso foi ensinado lá no seminário, e a irmã dele voltou para casa e perguntou para o irmão, né, que é ex-missionário e tudo, ele falou, olha, foi ensinado isso da apostasia, eu sempre ouvi que a época da apostasia a autoridade foi tirada da terra total.
Só que a pessoa que ensinou dessa forma, ele disse o seguinte: olha, nós temos que pensar, né, por que que ele ensinou assim, que a apostasia não foi retirada totalmente da terra na época da apostasia. Porque tinha os 3 nefitas que foram transfigurados e João o amado. Então, eles ainda estavam na terra, por isso que não foi tirada a autoridade. Então vocês percebem aqui a mistura, a mesclagem aqui com, né, uma doutrina correta com uma doutrina falsa. E é muito simples, né? Por isso que eu digo, quando há dúvida, vamos recorrer ao guia do estudo. Nós temos um material, se vocês pegarem o seu celular agora, o iPad, vai lá no dispositivo da igreja e busca lá onde tem, né, porque tem o guia de estudo da Escritura e tem também um dispositivo intitulado Tópicos do Evangelho. Abre lá, Tópicos do Evangelho. Quando você abre aí, busca a palavra apostasia. Só o início da explicação, que é a posição oficial da igreja, já refuta o que essa pessoa ensinou para os jovens no seminário, de que a autoridade não foi retirada totalmente. Então, a doutrina que nós conhecemos, e é o que é correto, é que na época da apostasia, toda a autoridade foi tirada da terra. Embora ainda ficou alguns membros, né, na época, mas o que aconteceu? Começaram a mudar as ordenanças, começaram a mudar algumas coisas sem autorização. E por causa disso, acabou se generalizando de uma maneira tal que o Senhor tirou a autoridade dele da terra. Porque senão nós vamos ter que mudar um pouco a história da restauração, porque a restauração da igreja ela foi restaurada exatamente da forma que Cristo organizou ela nessa época que nós estamos estudando o Novo Testamento. Então ele restaurou tudo, inclusive a autoridade. E na verdade, em 3º Nef, capítulo 28, fala dos 3 nefitas, João e o João amado, que foram, né, transfigurados, mas aí é uma outra coisa que nós precisamos entender melhor essa doutrina. Mas infelizmente essa pessoa que ensinou os jovens dessa forma, ele mesclou isso, né, no que ele achava, né, talvez não por maldade e tudo, mas ele acabou ensinando algo que precisou ser consertado, né, arrumado para que aqueles jovens, né, depois não ensinassem isso de forma equivocada lá na frente. Por isso nós temos que identificar esses lobos. Nem sempre lobo é uma pessoa, mas às vezes é uma doutrina falsa que é lançada no meio de uma aula, de um discurso, não é? É um lobo no meio das ovelhas. E para quem não conhece a doutrina, né, vai falar, nossa, mas essa pessoa que está falando é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu acho que tem conhecimento. Ele não ia ensinar coisa errada. Por isso a importância de nós buscarmos, né? Agora, vamos lembrar que nós temos a ajuda do Espírito Santo. E se essa é a razão do estudo do Vem e Segue-me diário, porque eu acho que já aconteceu com vocês que estão me ouvindo, às vezes de alguém falar alguma coisa, não de forma proposital, mas às vezes sem perceber, ou porque foi ensinado dessa forma errada, né? Mas você que estudou as Escrituras, e quando a pessoa fala alguma coisa que não está em conexão, né? Não está, essa conexão não bateu, o Espírito está, né, dizendo, e a gente se sente, não, peraí, tem alguma coisa que não se encaixa aqui, né? E aí quando nós vamos procurar, bom, deixa eu ver, o irmão falou isso, vamos lá buscar a resposta, guia de estudo, o tópico das Escrituras, as conferências gerais, discursos, e aí nós vamos identificar, não, teve um detalhe aqui que é exatamente isso que o irmão fez aqui. Ele falou, ensinou a doutrina correta da apostasia, mas ele infiltrou, conectou uma informação falsa, que não faz parte da doutrina, né? Não está alinhada com a posição oficial da doutrina, como nós, é só ler lá na palavra apostasia, né? Naquele tópico do Evangelho, e nós vamos ver claramente que refuta totalmente a maneira que o irmão ensinou.
E aí, então eu respondi para esse missionário e ele ia lá conversar com a irmã dele, com o bispo, para eles ajustarem isso. Então, por isso que nós temos que conhecer por nós mesmos, para não sermos enganados. Então, para Jesus, os lobos eram aqueles que despojavam as ovelhas que estavam debilitadas ou feridas e as tosquiavam, como faziam os fariseus. E às vezes nem sempre literalmente ou de uma maneira mais dura, né? Ou rápida. Vamos lembrar que na verdade Satanás, como é que ele trabalha? Ele não vai dizer não vá na igreja. Ele só vai dizer, olha, você não precisa esse domingo. Olha, você não precisa ser tão comprometido com o chamado. Olha, você não... Então, na verdade é a negligência ou a procrastinação que são as armas, né? Que são, na verdade, detalhes infiltrados, né? E às vezes a gente não percebe que está sendo enganado. Então esses lobos são os mesmos a que Cristo se referiu como inimigos e matadores de suas testemunhas que amam o seu nome. Que amam o seu nome. Então, esses são os lobos. Pode ser um lobo, vamos dizer, personagem pessoal, ou pode ser algo também de um ensino falso. Mas com esses conflitos, sofrimentos e mortes profetizados, estava também a promessa da vitória e da soberania. Perseguidores podem cercar o seu rebanho como lobos famintos e raivosos, mas Cristo é a nossa única defesa. Por isso que temos que conhecer a doutrina de Cristo e ensinar ela na íntegra, sem mudar, não precisa inventar. Cristo já ensinou tudo que é suficiente para voltarmos à presença de Deus. É simples assim. Nós temos que ensinar o que Cristo ensinou, da maneira que Ele ensinou, de forma clara, não é? E não, às vezes, colocando opiniões pessoais. Nós podemos ter opiniões, né? Respeitadas opiniões alheias, mas muito cuidado, porque não é bem-vindo você colocar a sua opinião dentro de uma doutrina de Cristo já ensinada e você colocar algo infiltrado no meio totalmente desalinhado. Então isso não é bem-vindo, né? E é um cuidado que nós temos que ter. Uma outra coisa também em relação a isso, não é de admirar que essa designação ou missão comece com a instrução. Lembra que o Senhor disse lá para eles, vocês vão lá no meio vocês vão procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E lá no 16 ele disse para eles lá, portanto, eu vou mandar vocês como ovelhas no meio dos lobos. Então, sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Que maravilhosa combinação foi essa? E aí nós vamos entender agora. Como seriam semelhantes às ovelhas no meio de lobos? Era imperativo que os seus representantes manifestassem certas características para poder estar no meio dos lobos, né? Deveriam ter o conhecimento e a sabedoria, e não a capacidade venenosa de uma serpente. Por isso que Jesus falou, prudente como a serpente. E a simplicidade ou inocência, e não a debilidade da pomba. Sozinha, tanto a serpente como a pomba, a sabedoria da serpente seria mera esperteza, e a simplicidade da pomba um pouco mais que fraqueza. Mas elas combinadas, conforme o Senhor colocou, né? Serem prudentes como a serpente e inocentes como as pombas, isso combinado, a sabedoria da serpente os salvaria da exposição desnecessária ao perigo, e a simplicidade da pomba os livraria dos pecaminosos expedientes para escapar do perigo. Vamos lembrar que muitas vezes na Escritura, nós já vimos agora no início do Novo Testamento, e vamos ver ainda mais, que algumas vezes os homens provocavam Cristo, ele não respondia. Os homens iam lá para talvez provocá-lo fisicamente, e eles não encontravam mais Cristo. Então isso é o que ele está dizendo, ser, né, prudente como a serpente, né, e inocente, sem maldade, conforme as pombas, para que a gente possa identificar o perigo e ou a gente defender, ou é momento de não falar nada também.
Então é por isso que é uma grande sabedoria isso. E nós temos que, né, buscar desenvolver esse atributo. Em relação ainda a isso, o Senhor disse: os que melhor servem a Deus são inofensivos somente quando são prudentes, e prudentes quando são inofensivos. Qualquer homem a serviço de Jesus Cristo, do Mestre dos Mestres, que careça de prudência e bom senso, não é sábio. O elder Richard Lee Evans, que foi um membro do Coro dos Doze, certa vez ensinou: é bom ser fiel, mas é melhor ser fiel e competente. Quer dizer, não adianta eu sou fiel, mas eu não abro as escrituras, eu não busco conhecimento, eu não busco ter a resposta, não no sentido de brigar, discutir, mas como Cristo fez quando Satanás usou as próprias escrituras lá, que nós já vimos, e nós já estudamos lá, a tentação de Cristo, e quando o próprio Lúcifer falou, ó, está escrito, e Cristo então disse, também está escrito. Então nós precisamos conhecer, para poder então responder à altura, para explicar, olha, respeito a tua opinião, mas por que eu acredito assim? E mostrar, ensinar. Então, no mundo hostil como as ovelhas diante de lobos ávidos para destruí-las, os seus trabalhadores, se chamados para pastorear as ovelhas e lutar contra lobos, precisam apanhar os homens com dolo. O que seria essa palavra dolo? Dolo é alguém ser mal propositalmente. É alguém, às vezes, fazer uma maldade e realmente saber. Foi algo de propósito, não foi algo inocente. Então, o que seria esse dolo, né? Nós vamos ver aqui para nós entendermos uma escritura onde Paulo ele está ensinando isso. Lá em 2 Coríntios 12, 15 e 16, ele diz assim, ó, e eu de muito bom grado gastarei. Aqui ele está falando, se nós vamos ver esse capítulo todo, ele está falando aqui que ele nunca foi pesado para as pessoas. Ele falou, olha, eu sou um ministro de Cristo, mas eu me sustento, eu não cobro, vocês não estão pagando para isso, eu não estou sendo pesado para ninguém. E aí ele diz no 15:16, e eu de muito bom grado gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, mesmo que vocês não me amem, eu vou fazer o trabalho de Cristo, porque eu amo vocês. No 16 ele diz assim, porém, seja assim. Ele diz assim, eu vou ensinar a doutrina de Cristo, vou amar vocês, mas ele diz, porém, seja assim. Eu não vos fui pesado. Ele está dizendo, ó, lembra disso, não fui pesado. Mas, sendo astuto, ou seja, ser como a serpente, prudente como a serpente, ser astuto no bom sentido, não é? E ele diz assim, vos tomei com dolo. Ou seja, quando nós ensinamos a verdade, e nós vimos aqui na primeira parte, quando os fariseus questionaram Cristo, e eles até usaram o termo para os seguidores de Cristo, por que o vosso mestre está comendo com os pecadores? Né? Não era deles, o Cristo não era mestre deles, era dos outros. Então, e o ensino de Cristo, então quando Cristo respondeu para eles que ele veio para os doentes, não os sãos, ele de certa forma, ele pegou esses homens em dolo, e eles reconheceram que eles estavam sendo maldosos na pergunta, na intenção, né? Então, quando nós ensinamos a verdade, talvez nós não vamos nem precisar dizer para a pessoa, tá vendo? Não falei que você estava errado? A pessoa vai perceber. Porque quando você ensina a doutrina de Cristo claramente, exatamente como o Senhor diz aqui, prudente como a serpente, inocente como a pomba, quer dizer, com o propósito de trazer as pessoas a Cristo, não afastá-las, e você ensina a doutrina de maneira correta, embora às vezes para alguns vai ser duro as palavras ou o ensinamento, os próprios discípulos teve um momento que eles perguntaram que de algo, né, que o próprio Cristo estava ensinando, ele dizia, dura é essa palavra, né? E aí que pode viver. Então, por quê? Porque muitas pessoas ouvem a doutrina correta, mas não querem ceder a sua vontade a Deus,
E às vezes eles jogam isso, embora aquele líder está ensinando a doutrina de Cristo como deveria, e às vezes aquela pessoa está dizendo que é o líder que está ensinando e ele não aceita. Mas ele tem que tirar o líder de lado, mesmo que você não goste da pessoa que está ensinando, mas ela está ensinando a doutrina. Pega aquele ensino para a tua vida, aplica da melhor forma possível, para você não ser pego em dolo. O que é ser pego em dolo, então? É que os seus erros vão te acusar. Então, a doutrina verdadeira acusa as pessoas que estão errando, e elas sabem disso, né? Quando a gente ouve os apóstolos, os profetas ensinarem, as conferências, tudo, e nós não estamos muito bem em alguns princípios, aquilo nos pega, e a gente sabe, vem, sabe, um pensamento na nossa mente, coração, puxa, eu preciso melhorar. E isso é bom, não é ruim, sendo que se você reconhece que está errado e vai buscar não errar mais e mudar e melhorar. Então, como que nós podemos pegar as pessoas em dolo? É ensinar a verdade, e a doutrina vai na mente e no coração da pessoa, que ela vai perceber o quanto ela estava errada ou está errando, né? E contudo, não ser supremamente astutos, mas absolutamente sinceros. Por isso ensinar a doutrina clara, né? Sem arrogância, né? Mas ensinar a doutrina com a intenção, olha, eu quero que vocês entendam isso para vocês mudarem sua vida. Eu mudei a minha, eu estou mudando a minha. O Espírito Santo que veio sobre Jesus como uma pomba é o único que pode conciliar as contraditórias qualidades sugeridas por serpentes e pombas. Porque o Espírito vai confirmar. Se você ensina a doutrina é verdade, né? Como Moroni 10 diz, que um dos atributos do Espírito Santo é confirmar toda a verdade. E se você está ensinando a doutrina corretamente, e é verdade, o Espírito vai confirmar. Então, espero que nós possamos ter entendido isso, porque que o Senhor falou, né? Olha, eu vou mandar vocês como ovelhas no meio de lobos. E nós estamos no mundo hoje, vivendo o mundo sem ser no mundo. São os membros que aceitaram os convênios, estão nessa visão. Nós somos as ovelhas no meio de lobos, de pessoas que não gostam, né, das pessoas que seguem Cristo, não gostam das pessoas que têm um padrão elevado e não abrem mão desse padrão, são convidados para fazer algumas coisas, né, no dia do Senhor, e não fazem, porque sabem que é o dia do Senhor, e aquele tipo de atividade não é para aquele dia, não é? Porque eu quero, na verdade, oferecer algo melhor do que aquilo para Deus, né? E o dia do Senhor é um dia para adorá-lo, servi-lo, servir o próximo e assim por diante. Então existem vários aspectos que nós talvez pudéssemos listar, e eu convido a vocês a fazer a sua própria lista e identificar isso, para que nós possamos realmente lembrar, eu sou uma ovelha no meio de vários lobos. Vamos lembrar que os lobos aqui não é só pessoas, indivíduos físicos, mas também falsas doutrinas, falsos conceitos do mundo, que às vezes alguns querem introduzir dentro do Evangelho, querem mesclar na doutrina de Cristo esses conceitos equivocados, diabólicos muitas vezes, e querem associar com a doutrina de Cristo, não é? Então, por isso que nós temos que conhecer as Escrituras por nós mesmos, não é? E se houver dúvida, não se desespere. Nós temos recursos, oração, revelação pessoal. Nós temos pessoas de confiança que você confia e vai lá e olha, já estudei, procurei e o que eu aprendi foi isso. Tem algo a mais aqui que eu posso aprender? E aí vai ser ampliada a visão, e aí então nosso entendimento vai se ampliar, e nós vamos ficar mais seguros e firmes e não vamos ser enganados. Então, recursos, né, hoje nós temos, e muitos também, ok? Mas antes de buscar alguém, busca os seus próprios, né, por você, pelo seu esforço pessoal. Eu garanto que a maior parte dessa busca, você não vai precisar de ajuda. O Espírito vai ajudar. Você buscou, você estudou, você pagou o preço, revelações virão e você vai ter entendimento, não é? E se chegar no ponto que você, não, eu preciso de ajuda, eu quero ter um entendimento melhor,
eu vou pedir para alguém talvez me indicar algo, um discurso, alguma coisa para me ampliar ainda mais. É bem-vindo, claro, e podemos e devemos compartilhar isso, ok? Uma outra parte aqui que eu quero pegar antes de encerrar é algo que na verdade o Senhor, ele disse, né, no versículo 32 a 38 aqui do capítulo 10, né? Nós vamos ver que o Senhor disse aqui: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então isso é algo que nós temos que entender. Se eu conheço a doutrina, e eu fico com vergonha, ou é uma oportunidade, claro, às vezes tem alguns momentos que aí nós temos que usar o bom senso, o espírito, né, para saber, irmão, eu devo ou não ensinar agora, nesse momento, né? Talvez vai ser outra oportunidade, mas se você sabe, tem a oportunidade de ensinar e é possível, e nós não o fazemos, é como negar a Cristo, né? No versículo 34 diz: não cuideis que vim trazer a paz na terra, mas vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. E aí nós vamos ver algo aqui, parece que às vezes é por isso que é importante, a gente já está desde o ano passado no Velho Testamento e o início desse Novo Testamento, nós estamos vendo que às vezes muitos contextos, as Escrituras, se nós não estudarmos muito bem, nos aprofundarmos, talvez algumas coisas que nós vamos estudar em versículos e em partes da Bíblia e das Escrituras parecem são, né, contraditórios. Fala, não, mas aqui está falando isso e lá falou isso. Então, olha só, percebe no versículo 34 que o Senhor falou? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E serão os inimigos do homem os que são os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E no 38 ele diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Agora, se nós formos ver aqui, e logo no início, para nós podemos entender, o Senhor disse aqui que não veio para trazer a paz. Então vamos ver aqui. Diante da destemida proposta de Cristo, é o grande dever de todos a quem chamou para segui-lo e servi-lo reconhecer que essa confissão é tão necessária quanto também provoca distúrbios. Uma leitura simples parecerá palavras do Senhor aparentemente contraditórias, mas não é. Por que eu estou dizendo isso? Se nós formos ver no início do Novo Testamento já, nós aprendemos sobre o nascimento de Cristo, e diz lá, não foi anunciado com o objetivo de trazer a paz na terra, né? Quando Cristo nasceu, né? Paz na terra aos homens de boa vontade, né? Ele não disse paz, tenham paz em mim, e não é ele a nossa paz? Não é ele apresentado como o príncipe da paz? Sim, tudo isso é verdade, mas é igualmente verdade que ele não pode conceber a sua paz celestial até que tenha interrompido a nossa débil e às vezes falsa paz mundana. Então, quando o Senhor está dizendo aqui que ele não veio trazer a paz à terra, mas a espada, e ele está dizendo aqui que as famílias iam se separar por causa de Cristo. E nós vemos isso, né? Quem é membro da igreja e às vezes tem, né, parte dos seus familiares que eles mudaram o comportamento só porque você se tornou um membro da igreja, porque você recebeu um testemunho, aceitou os convênios, embora você ainda é parente, não vai mudar nada, né? Você vai continuar com amizade, com amor entre os parentes, mas para aquele que não aceita as coisas da igreja, vai achar que você é diferente.
E então isso às vezes vai realmente trazer a distância, né? Por isso que Cristo estava avisando, ó, aquele que vir e me seguir, vai acontecer isso. E, talvez alguns não, mas vai acontecer. Por isso que no versículo 33, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, então isso cabe muito também como exemplo aos jovens às vezes na missão. Muitos às vezes dão uma desculpa, né, de não vou para a missão porque ele está amando mais o pai, a mãe, a família do que a Deus, a Cristo. Então, e aí é um dos exemplos, né? E aí ele encerra dizendo, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, parece ser contraditório, porque no início diz assim, que ele é o príncipe da paz, ele veio, né, paz no mundo e tal, mas o Senhor está dizendo, como diz aqui, tudo isso é verdade, mas é igualmente verdade que ele não pode conceber a sua paz celestial até que tenha interrompido a nossa débil e às vezes falsa paz mundana. Então, às vezes nós achamos que estamos em paz, né? Mas às vezes é a paz do mundo, e não é essa paz que o Senhor está oferecendo a paz dele, né? Por isso que ele é o príncipe da paz. E uma outra coisa é que esse é aparente, né, paradoxo, parece meio contraditório, pretendia preparar os discípulos para a discórdia e divisão de seu testemunho fiel. Iria acarretar. Então, quando ele dissesse, não, eu sou fiel, vou seguir a Cristo, talvez alguns iam falar, ok, parabéns, vai lá, se isso é isso que você quer. Mas muitos vão dizer, como você vai deixar isso, vai deixar aquilo para seguir Cristo? Então, ele não foi revelado à mãe de Nosso Senhor que uma espada transpassará também a tua própria alma? Então, lá no começo, né, quando o anjo falou, né, que a Maria, que ela seria a mãe de Jesus, tudo, ele falou, e uma espada vai ser transpassada na tua própria alma, espiritualmente falando, porque ela ia perder Cristo como filho, ela ia ter que abrir mão, né, de Cristo, porque ele é o Filho de Deus, ele veio com um papel fundamental. E algumas partes da história nós já vimos isso, aquela do templo, né, e que ela perdeu Jesus Cristo, e aí Maria e José buscando, e aí eles encontraram ele lá no templo ensinando. E aí ela disse, onde você estava? Né? E ele então respondeu para ela, né? Você não se lembra que eu vim aqui para fazer e para cumprir a vontade do Pai? E aí aos poucos a Maria foi assimilando isso, né? E aqui Jesus ilustrou o efeito de sua obra e testemunho, e também o que os discípulos produziriam. A figura da espada, aqui que ele falou, significa que a sua casa seria dividida até o colapso da família. Mas em meio a todas essas separações, os seus deveriam ser leais a ele. Por serem os seus fiéis, contrários a todos os impulsos da alma humana, inevitavelmente surgiriam divisões. Viriam oposição mortal entre princípios eternamente hostis, que penetram até o íntimo, destroem e despedaçam os vínculos amorosos. Somente Ele, o Senhor, pode formar a verdadeira família e ainda desembaiar uma espada e dividi-las. Então, esse ensinamento não tem nada contraditório, ele está alinhado. Só que nós temos que entender, quando Cristo, Ele é o príncipe da paz, mas a paz que Ele está nos oferecendo é a paz celestial, não a paz do mundo. E aí Ele diz, então aquele que eu chamar para me seguir, aceitar os convênios, se batizar, né, viver esses convênios no mais alto padrão possível, é carregar a sua própria cruz. E ele está dizendo, aqueles que escolherem me seguir, vai ter situações que você vai ser perseguido, desprezado, menosprezado, abandonado, e tem vários, talvez, verbos aí, que nós poderíamos elencar para poder entender isso. Todos que estão me ouvindo sabem, né, de pessoas que já passaram por isso, ou estão passando, ou até nós mesmos. Então, por quê? Por causa do nome de Cristo. Nós aprendemos na aula passada, algumas aulas passadas, as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças é aquele que sofre perseguições, zombarias e tal, em nome de Cristo. Então, essa é a espada que ia separar, né? Então, isso
acontece por causa do nome de Cristo. Então, para encerrar, muitas vezes numa casa surge a necessidade da escolha entre Cristo e as relações familiares. Esse é um severo teste que um converso do Mestre sempre tem de encarar quando se decidem por Cristo. Essa obediência ao chamado mais elevado e sobrenatural, não importando o preço a ser pago, constitui a cruz a que Jesus se referiu aqui no versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Esse carregar a cruz também, nós podemos usar uma palavra aqui, comprometimento. Aquele que não é comprometido com as suas responsabilidades, não está carregando a cruz. Talvez está empurrando. Talvez ele está lá, vai lá, mas ele não tem esse compromisso de carregar a sua própria cruz. Esse comprometimento, responsabilidade, de fazer a sua parte na íntegra, né? Os discípulos sabiam o que significava o seu mestre tomar a sua cruz e vieram a experimentar e suportar a humilhação, o sofrimento e a morte em nome do seu amado. Se nós formos ver os apóstolos, né, que morreram em nome de Cristo. Nossa cruz não é a aflição diária ou irritações que nos sobrevêm, mas a prontidão para ir até mesmo à crucificação. A essência dessa máxima paradoxal de Nosso Senhor é perder a vida para achá-la. Como o Senhor diz no versículo 39, ele encerrou dizendo: quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. E foi resumida nesses versos: viver para si mesmo é morrer, morrer para si mesmo é viver. E por fim, encerrando aqui então, que nós possamos aprender do que o Senhor falou aqui, achar a sua vida, perdê-la, ou seja, não pensar em alinhar a sua vida com a vontade de Deus, é você achar a sua vida. E perder a sua vida é você estar a serviço de Deus, e aí você vai encontrar a vida eterna. Então, que nós possamos ter aprendido com essa parábola da espada e dos inimigos. Vai haver divisões, vai haver perseguições, zombarias, desprezos, abandonos e etc. por aqueles que escolheram perseverar até o fim e seguir Cristo. Mas o Senhor é o príncipe da paz e Ele vai nos oferecer e nos garantir a paz celestial e não a paz do mundo. Então que nós possamos ter aprendido isso e através do que nós ouvimos e vimos, possamos buscar aplicações para as nossas vidas. Então, na próxima aula, então, nós vamos estudar Mateus 11:12 e Lucas 11, ok? Então, muito obrigado, espero que eu possa ter ajudado e até a próxima aula.